Olá pessoal, tudo bem? Olha quem eu trouxe hoje, o meu Luquinhas. Luquinhas não, Luanzinho. Oh, errando os nomes já. Então, pessoal, hoje eu trouxe ele pra me ajudar a falar sobre a cultura africana. Lembra que eu já comentei com vocês sobre a forma deles fazer boneco de pano, certo? Então, esse tá aqui sofisticado, né? Antigamente, lá nos navios negreiros, né, como eu falei da outra vez, tinham a boneca Bayomi, que era feito do tecido das negras que vinham dentro do navio para acalentar as crianças que perdiam suas mães, que choravam, né? Para acalmar as crianças. Então hoje esse daqui é um boneco aperfeiçoado, sofisticado, melhorado, né? Mas ele é de pano. Então é realmente para representar. E também aqui, ó, o cabelinho dele, tonhonhon, né? Que significa a raça negra, né? A raça dos africanos. Tudo bem? Que a professora, vocês podem perceber, né? Muito bem, que faz parte dessa raça. Eu acredito que nós brasileiros, todos nós fazemos, né? Não tem, hoje em dia, aqui no Brasil, pessoa puríssima, né? Mas todos nós temos descendentes. Então, dá tchauzinho aqui, ó. Tchauzinho. Então, gente, nós vamos falar sobre as religiões africanas, certo? Lá no caderno, peguem a apostila, né, de história, mas antes da apostila, nós vamos escrever, ó, esse texto no caderno e também copiar esse questionário, gente. Aqui está falando sobre a religião, respeito à religião, né? A gente fala muito isso na sala de aula, falo muito isso com vocês. Ontem a nossa amiga Lana representou assim de forma digna e magnífica o respeito à pessoa, né? Ela se preocupou com o amigo e fez o que ela fez para Luana participar da nossa aula no aplicativo, que é muito importante, né? E então, é isso que vem tratando esse texto. É o respeito ao ser humano, independente de raça, religião, né? Então, a gente tem que primeiramente respeitar o próximo. Eu coloquei aqui, ó, o terceiro parágrafo completo para grifar. E também esse eu quero ler para vocês, o quarto parágrafo. Porque além de respeitar todos que têm a sua própria religião, a sua própria crença, nós também temos que respeitar aqueles que optam por não ter crença nenhuma, certo? Não devemos julgar ninguém. Se ele acredita ou se ele não acredita igual a mim, não importa. O que importa é o coração. Tudo bem, gente? Então esta atividade é do caderno, copiem com letra bonita e respondam. Já na apostila, vamos lá na página 99, temos também alguns pontos que eu gostaria que vocês grifassem. Ó, o primeiro parágrafo, o segundo, né? E um pouquinho lá no finalzinho. Depois eu tiro foto e mando para vocês. Tá certo? Mas o que vem dizendo esse texto, gente? Sobre essa questão. Que assim, nós brasileiros, nós descendemos dos índios, africanos e europeus. 3 povos, né? E também tem os asiáticos, que vieram também depois para o Brasil. Então houve-se uma mistura. Mas basicamente esses 3 povos deram início ao nosso povo brasileiro, né? Então, essa mistura desses povos tiveram as culturas, né, os costumes, a forma de se vestir, a forma de comer, de se comportar. Tem alguns ritmos, né, que a gente até estava estudando na aula de arte semana passada. Os ritmos que nós gostamos, que é tudo uma mistura, gente.
tem a questão da capoeira que nós herdamos, tudo isso que a gente vem dizendo não é diferente com a religião. Então, ó, parte dos brasileiros são católicos, outra grande parte são espíritas. E hoje em dia tem diversas religiões, diversas. Por isso que eu comecei falando sobre o respeito. Porque tem religiões espíritas, diversas ramificações, tem religiões budistas, que são as religiões asiáticas, tem as religiões, tem a religião católica, que é a grande maioria da população, tem a evangélica. Então, o importante é nós respeitarmos uns aos outros. E como eu falei na aula de ontem, não adianta você falar que você respeita se você não pensa no bem do próximo. Entenderam? Isso que vem tratando esse texto. Não adianta a gente falar, olha, eu tenho uma fé e chegar lá num momento difícil, crucial, a gente fingir que não tá vendo, dar as costas, não ajudar, não tentar melhorar aquela situação para outra pessoa. Ou seja, pensar em si próprio. Não podemos ser assim jamais. E eu sei que vocês não são assim. Por isso que eu me encho de orgulho de vocês. Então, isso que vem tratando esse texto. Fala sobre as religiões espíritas. Aqui nesse caso fala mais sobre as religiões espíritas. Por quê? Porque são descendentes do povo africano e índio. Lembra? Do povo indígena, né? Lembra que eu falei. Então aqui, ó, tem um mapa das religiões, ó. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Essas são as mais faladas. E tem as outras que vocês vão descobrir aí, ó. Batuque, tambor de mina, jaquerê, olomogô, né? Todas essas que a gente não ouve falar tanto, mas existe. Porque são diversas ramificações de uma que surgiu. Como que surgiu essas ramificações, professora? Lembra que eu falei que diversos africanos vieram para o Brasil. E eles não eram pegos, né? Em apenas uma região. Era de várias regiões. Então, os que se chamavam nações, né? Então, essas pessoas se misturaram com as outras de outras nações e foram criando com com as pessoas que conviviam com eles e até filhos, maridos, a sua família. Então eles foram compartilhando disso. Então, ó, nas demais páginas, deixa eu abrir aqui, vem para vocês responderem. Então a 101, 102 e 103, deixa eu ver aqui. Não, 103 já é outro conteúdo. Então a 101, 102 é para vocês responderem. Tudo bem, gente? Então é isso. O conteúdo em si, a parte mais importante que eu quero que fique aí na memória de vocês é essa questão. Respeito independente da crença do amigo. Tá bom, pessoal? E respondam com capricho, com atenção. A Pro já tá aí com vocês na aula do aplicativo. E nós também temos hoje aula de inglês, né? Então o segundo vídeo é com a Procida e ela vai passar para vocês as atividades de hoje. Um beijo no coração, se cuidem, por favor, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara, lavem bem as mãos mesmo dentro de casa, né? Com água e sabão. Depois passa o álcool gel. Combinado, gente? Não esqueçam da água e da alimentação, tá bom? E preparem-se porque amanhã tem aula de educação física, hein? Beijo, até já já!